Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Um texto bem conhecido. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Senhor, a tua palavra é vida, é tremenda, é santa, é poderosa. O que seria de nós se não fosse o Senhor falando conosco? O que seria de nós se não fosse a palavra do Senhor nos fortalecendo, nos renovando, nos conduzindo, por vezes nos abraçando, nos consolando, nos direcionando, nos ensinando, nos transformando? Meu Deus, a palavra do Senhor é incomparável, é inigualável. O nosso coração se abre nessa manhã de domingo. Mais uma vez, Senhor, os nossos ouvidos estão bem atentos, abertos. Queremos ouvir aquilo que só o Senhor tem poder para fazer gravar em nosso coração. Fala, Pai. Teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Alguns textos na Bíblia, se a gente não tiver com o coração preparado, com base em muito temor a Deus e debaixo de muita oração, a gente tem dificuldade de aceitar. Tem dificuldade de aceitar algumas histórias, se a gente não se mover por espírito. Se formos apenas carnais, agir por impulsos da carne, a gente acaba olhando para alguns textos bíblicos e ficando chateado com o que está acontecendo. Esse aqui é um exemplo deles. É porque a grande maioria das pessoas, quando olha para esse texto, só olha para Naamã e Eliseu. Mas tem uma terceira pessoa aqui nesse texto, que é parte fundamental nessa história de Naamã. A gente costuma olhar para o texto e falar sobre Naamã, porque é um nome que aparece. Ainda mais que Naamã não era uma pessoa do meio de uma multidão, ele era um líder. Só que ele era um líder que não pertencia ao povo de Deus. Era chefe do exército da Síria, inimigos do povo de Deus. A Síria nessa época tentava de tudo para destruir Israel, para acabar com o povo de Deus. E é nesse tempo que aparece aqui, no meio de tudo isso, no meio desses confrontos, dessa guerra, dessa perseguição, no meio de tanto ódio de uma nação contra Israel, aparece a história de um homem. Parece que Deus decidiu pinçar essa história de lá. Aparece a história de Naamã, que aparentemente está do lado errado. Naamã é a pessoa certa do lado errado. Olha só, e não se assusta com o que eu vou te dizer, não. Tem muita gente, eu vou ter que falar, ó. Ainda bem que domingo de manhã tem gente aqui que tem estrutura para ouvir. Tem muita gente que ainda não, presta atenção, ainda não está na presença de Deus, mas são pessoas melhores do que gente que está na presença de Deus. Que isso, apóstolo? É verdade. É verdade. Tem gente que nunca colocou os pés dentro de uma igreja, mas é melhor do que gente que está há anos dentro de uma igreja. É verdade. Naamã não pertencia ao povo de Deus. Naamã ainda não levantava altares ao Deus de Israel. Mas alguma coisa em Naamã chamou a atenção de Deus. Naamã vai ser acometido de lepra. Então vamos lá. Ele é leproso, mas continua ocupando o seu posto de comandante das fileiras do exército da Síria. Ele é leproso,
mas continua colocando o seu uniforme de general, indo ao campo de batalha para comandar suas tropas. Se Naamã pertencesse ao povo de Deus, sendo leproso, ele não podia nem estar em casa, que dirá pertencer ao exército. Se Naamã pertencesse ao povo de Deus, Naamã estaria vivendo no ostracismo, Naamã estaria no arraial dos impuros, Naamã só teria ao lado dele outras pessoas leprosas esperando a morte chegar. Se Naamã pertencesse ao povo de Deus, Naamã estaria sendo chamado de imundo. Se Naamã pertencesse ao povo de Deus, Naamã estaria sendo chamado de amaldiçoado. Mas Naamã, que não pertence ao povo de Deus, é o general do exército. Que coisa, né? Que coisa. Naamã é o general do exército, e olha só, apesar de ser leproso, ele não usa a sua lepra para ficar dando desculpas para não fazer aquilo que ele precisa fazer. Ele precisava sair de casa para comandar uma tropa no campo de batalha. Ele tem lepra. Naamã então poderia dizer: eu até queria fazer alguma coisa, mas olha o meu estado. Só que Deus não agiu assim com Naamã. Como assim? Deus dava forças a Naamã e cabeça, estrutura emocional, para que Naamã saísse de casa, comandasse uma tropa, e de acordo com a Bíblia, Deus dava vitória a Naamã. Aí a cabeça buga, porque Naamã não pertencia ao povo de Deus, e Deus dava vitória para ele. Jade, minha filha, me ajuda, olha, Naamã não pertencia ao povo de Deus, e Deus dava vitória para ele. E tem gente que pertence ao povo de Deus, e Deus até hoje não deu a vitória. Não buga a cabeça? Não dá um choque de realidade na gente? Porque Naamã tem característica, mesmo não pertencendo ao povo de Deus, que chama a atenção de Deus e atrai na direção dele o favor de Deus. E tem gente que pertence ao povo de Deus, que suas características não chamam a atenção de Deus e nem tampouco atrai o favor de Deus. Muito pelo contrário. Em alguns casos o que atrai é a ira de Deus. É só você olhar esse texto aqui que fica muito claro isso. Porque saiu as tropas da Síria para combater. Combater contra quem agora? Combater contra Israel. Então seria natural que a gente, lendo um texto desse, sem não conhecê-lo primeiro, como é o nosso caso aqui, se a gente não conhecesse o texto, se a gente começasse a ler essa história, a gente já começaria a ler imaginando como deveria ser o final. Como que a gente imaginaria um texto desse aqui? Bom, é Síria contra Israel. Então a Síria vai provar da ira de Deus e Israel vai provar do favor de Deus. Deus vai dar vitória para Israel. Aconteceu o contrário. Aconteceu o contrário. Naamã atraiu o favor de Deus, Israel atraiu a ira de Deus e perdeu. Aí é choque, hein? Por que eu digo isso? Para você entender que não basta, irmão, estar dentro de uma igreja. Não basta querer, como alguns de vez em quando tentam fazer, me dar carteirada ou dar carteirada para alguém. Não, porque eu já estou na igreja há 40 anos. E daí? E daí se pisou na lama do dilúvio? E daí se tocou a harpa no culto de ação de graça de Noé? E daí? E daí se fica gritando aos quatro ventos, dizendo: porque eu sou nascido e criado na igreja. Aí eu olho para a vida e pergunto: e daí? Se não tiver vida com Deus, não adianta, gente. Naamã atrai o favor de Deus. Deus dá vitória para a Síria por causa desse homem chamado Naamã, que apesar de ter lepra, não fica dando desculpas. Apesar de ter lepra, não fica cedendo à sua própria dor. Apesar de ter lepra, não fica com autocomiseração. Apesar de ter lepra, não fica querendo que as pessoas à sua volta olhem para ele com um olhar de pena, com um olhar de, coitado dele. Não, Naamã tem lepra, mas quando é na hora de agir, ele esquece da lepra que tem, veste o seu uniforme de guerra, pega as suas armas, sobe no seu cavalo e parte para cima. O que é isso? Esse tipo de atitude chama a atenção de Deus. Como assim?
Gente que apesar de ter problema, levanta em um domingo de manhã, coloca a sua roupa e diz: eu vou para a casa do Senhor, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça nesse dia, eu vou servir a Deus, eu vou fazer a obra, eu vou cultuar a Deus. Ah, mas você está mal. Eu não estou mal, eu vou na casa do Senhor. Ah, mas você está cheio de problema, mas sem Deus eu estaria morto. Aí, eu não sei se você já entendeu, Levi, meu amigo, presta atenção nessa, ó. Deus não une pessoas. A gente sempre ouve isso, né? Deus une propósitos. Olha um texto, mais um texto que sustenta isso. Aí a tropa do rei da Síria, comandada por Naamã, vai para o campo de batalha. O alvo é Israel, Velber. Israel naquele dia não consegue suportar. Eles vencem a batalha. A Síria vence a batalha. Como se não bastasse só vencer a batalha, então naquele dia muitos soldados morreram. Você sabe que aqueles confrontos eram sanguinários. Naquele dia, muitos homens de Israel morreram. Só que essa batalha não se deu aparentemente em um campo aberto. Como assim? A tropa da Síria conseguiu avançar tanto, mas tanto, a ponto de chegar nos lugares de moradia de Israel. E como eram as guerras antigamente? Saía da cidade aqui, o outro saía da cidade lá, e em um meio de caminho, geralmente em um vale, em um lugar deserto, as tropas se encontravam e guerreavam. Só que a Síria está vindo com tanta pressão, tendo Naamã à frente. Eu vou dizer de novo, olha. A Síria está vindo com tanta pressão, tendo Naamã à frente, que Israel recua. E quando Israel recua, eles acessam as casas. Após acessou a casa, acessou. E por que a Síria avançou tanto? Porque Naamã está na frente. E por que Naamã está com tanta força para avançar? Porque Naamã é leproso. Ué, deveria ser o contrário, né? O Naamã leproso tinha duas opções. O Naamã leproso poderia pensar assim: olha, eu estou leproso, estou doente, não tenho força, então nem vou. Esse poderia ser um pensamento dele. Mas um Naamã leproso pensa assim: eu estou doente, quer saber de uma coisa? Eu já não tenho mais nada a perder, eu vou para cima com tudo. Ele vai para cima com tanta força, ele consegue influenciar tanta gente, que o exército vem com ele. Um leproso influenciando um exército inteiro. Todo o exército vem com ele para cima. E quando o exército vem, Israel de alguma forma recuou, que Naamã conseguiu pegar uma jovem. As jovens não iam para o campo de batalha. Essa jovem estava em casa. Então eles avançaram tanto que chegaram, adentraram as cidades. Aí entra a história. Naamã vai pegar uma menina de Israel. Naamã vai arrastar essa menina. Naamã olha para essa menina e diz assim: ó, essa menina me serve. Naamã pega essa menina para dar de presente à mulher dele. Que isso, apóstolo? É só você ler o texto. Naamã é leproso. Quando Naamã tirava a roupa, pedaços de pele dele ficavam presos à roupa. Quando Naamã tirava a sua roupa, o sangue dele ficava na roupa. Porque se ele é leproso, ele está todo ferido. Então a roupa de Naamã ficava suja de pele, de sangue, de lepra. A doença estava na roupa dele. E agora quem é que lavava a roupa dele? Quem lavava a roupa dele era a mulher dele. Só que Naamã agora decide então levar alguém para dentro da casa dele, dar de presente à mulher dele, para que a mulher dele não precise mais lavar a roupa suja de lepra. E olha quem ele vai pegar: uma menina de Israel. Qual o nome dela? Não sei, a Bíblia não diz. E o pai dela? Também não diz, e nem aparece no texto. E a família dela, cadê? Sei lá. O texto mostra essa menina sendo levada. Só ela, sozinha. Mas a família não estava junto? Não. Mas por que a família não estava junto? Era momento de dificuldade.
Mas as amigas dela não estavam juntas, não? Não, ela foi levada sozinha. E por que as amigas delas não estavam juntas? Porque era momento de dificuldade. Você já entendeu, né? Momento de dificuldade, as pessoas vão estar do seu lado. Você que está em casa aí, ó. Momento de dificuldade, as pessoas vão continuar do seu lado. Bem, ela foi levada sozinha. Mas e o exército de Israel, que deveria proteger a integridade dos seus compatriotas? Ei, fez o quê? Nada. Você viu aqui um plano de resgate dessa menina no texto? Não. Você viu aqui algum soldado de Israel oferecendo resistência, lutando contra Naamã, para que Naamã não cometesse esse crime de levar essa menina para ser escrava? Não. Cadê o rei de Israel para se colocar na frente e falar assim: não, essa menina você não leva? Cadê ele? Não estava ali. Cadê os capitães do exército de Israel para proteger essa menina, que uma vez que essa menina pertence à nação deles? Cadê eles? Não estão aqui. Cadê os soldados? Não estão. Não tinha ninguém lá quando ela precisou. Quando ela precisou de alguém para protegê-la, não teve ninguém. Quando ela precisou de alguém para combater o inimigo que se levantou contra ela, não tinha ninguém. Quando ela precisou de alguém para escondê-la, abrigá-la, guardá-la, poupá-la, ela não teve ninguém. E como que ela cresceu? Cresceu ouvindo falar das histórias do Deus de Israel. Quem era referência para ela nessa época? O profeta Eliseu. Era a época do profeta Eliseu. Com certeza ela cresceu ouvindo falar de tudo aquilo que o Deus de Israel já havia feito por aquele povo enquanto nação, mas também por alguns homens enquanto indivíduos. Ela cresceu ouvindo as histórias de Israel. Ela viu também, ou melhor, ela ouviu, e quem sabe também viu, os grandes feitos de Deus, através do profeta Elias, que antecedeu Eliseu, e através do próprio profeta Eliseu, que pediu porção dobrada da parte de Deus, e recebeu. E o que está acontecendo com ela agora? Está sendo levada para ser escrava de um homem leproso. Ela vai para a casa de Naamã. Naamã arrasta ela até a casa. Está escrito aí, olha. E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, não é nem uma mulher, é uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, a empregada de dentro de casa, ficou a serviço da mulher de Naamã. E qual era o serviço dela? Cuidar da casa de Naamã. Cuidar da casa, quem sabe cuidar da comida de Naamã, quem sabe limpar tudo, quem sabe lavar a roupa dele, suja de sangue, do próprio corpo dele, que era resultado das feridas provocadas pela lepra. Tenta se colocar no lugar dessa menina, e me diga se você continuaria acreditando em alguma coisa na sua vida. Porque quando a coisa aperta, a grande maioria de nós já reclama, já murmura, já lamenta, já fica áspero com as pessoas à volta. Quando você passa por um problema, cadê os homens? Estão no culto? Quando você passa por um problema, quem é que sofre mais? Não é quem está do seu lado? Não é quem está mais perto de você? Porque onde é que você entorna o seu estresse do trabalho? Não é dentro de casa? Quando estamos com um problema e não sabemos lidar com ele, quem mais sofre é quem está perto da gente. E você tem a alegria de ter à sua volta pessoas que você ama e que te amam também. Essa menina tem ao redor dela um homem que a escravizou. Essa menina tem à volta dela uma mulher, e é a mulher do homem que a escravizou, que tirou ela do lugar dela, de perto da família dela, da casa dela, e arrastou ela das amigas dela, da vida normal dela, tirou ela de lá, sendo ela uma menina. Ele arrancou ela de lá e trouxe ela e colocou dentro da casa dele e disse assim: daqui você não sai, agora você trabalha para minha mulher. Mas que coisa! Apóstolo, o senhor está dizendo que ainda falou aí que Deus não une pessoas e une propósitos? Sim, sim, porque Deus colocou dentro da casa de Naamã
Alguém com características muito parecidas com as características de Naamã. Essa menina parece filha de Naamã, de tanto que se parece. Como assim se parece? Olha para ela. Olha para o que ela faz, olha para a postura dela, olha para a conduta dela. Essa menina tem tudo para desistir, mas não desiste. Essa menina tem tudo para reclamar da vida, mas não reclama. Essa menina tem tudo para tentar a morte, a própria morte, mas ela não tenta. Essa menina tem tudo para dizer que vida miserável a minha, mas ela não diz. Naamã também tinha tudo para dizer isso, mas não dizia. Ao invés de falar, Naamã usava isso para ter combustível para se levantar e agir. Naamã não aceitava aquilo que a vida estava lhe impondo. E essa menina? Também não. Também não. Olha o que o texto vai dizer. Chega um belo dia. Essa menina que é escrava dentro da casa de Naamã, olha para a senhora dela e diz assim: quem dera se o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está lá em Samaria. Certamente, ela não diz talvez, certamente seria restaurado da lepra. Certamente seria curado. Olha de quem isso saiu, gente. Olha da boca de quem saiu essa palavra aqui. Olha o que a vida fez com essa menina. Olha a vida dela como estava. Olha o que a vida fez com ela. Tirou ela da casa dos pais, uma menina, e colocou ela dentro da casa de um general da Síria para ser escrava. Olha o que a vida fez com ela. Quando ela sai de dentro da casa dos pais para ser escrava dentro da casa de Naamã, é como se a vida estivesse tirando dela até o direito de sonhar. Ela vai sonhar com o que agora? Um casamento? Como? Ela vai sonhar com o quê? Com uma família? Como se ela é uma escrava dentro da casa de um homem leproso, distante da terra natal dela, distante do povo dela. Olha o que a vida fez com ela. Mas mesmo a vida tendo feito tudo isso com ela, de acordo com essa história aqui, essa menina não deixou de acreditar em Deus. Ela não deixou de acreditar que o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, tinha poder para transformar vidas na terra. A menina na casa de Naamã continuava acreditando, e eu já vou caminhar para fechar. A menina na casa de Naamã continuava acreditando, e tem gente que frequenta a casa de Deus, mas tem dificuldade para acreditar. A menina na casa de Naamã continuava acreditando, mas tem gente que tem uma Bíblia grande em cima da estante e tem dificuldade de acreditar. A menina na casa de Naamã continuava acreditando, e quando abriu a boca exalou um bom perfume. Mas tem gente que diz que é crente há 50 anos, mas não consegue acreditar na própria mudança, e quando abre a boca, não é um bom perfume que sai, mas é amargura, é rancor, é mágoa, é ódio, é tudo de ruim. Olha o que a vida fez com ela. Eu não sei o que a vida fez com você. Eu não sei como é que está a sua casa hoje, mas olha o que a vida fez com ela. Seja bem sincero consigo mesmo agora. Diante da situação dessa menina e do que ela fez, você tem motivo para reclamar de alguma coisa? Eu tenho motivo para reclamar de alguma coisa? Porque a gente se coloca em uma posição em que a gente diz: mas eu não merecia estar passando por isso. Essa menina merecia, então? Essa menina merecia? Não. Agora, o que a vida fez com ela não fez ela deixar de acreditar. E é uma menina. Repita comigo: menina. É uma menina que acredita. Como assim? Eu vou repetir. É uma menina que acredita.
Tem gente aqui que está precisando voltar a ser uma menina que acredita, porque lá atrás a menina tinha sonhos, não tinha? Lá atrás a menina tinha um sonho de ter uma família abençoada, e hoje a mulher já não tem mais o sonho de que a família pode ser transformada. Eu vou falar isso de novo. Lá atrás a menina que você foi tinha o sonho de ter uma família abençoada, mas quem sabe hoje a mulher que você é já não tem o sonho de ter uma família restaurada. Tem gente aqui precisando voltar a ser menina. Quem sabe tem gente aqui precisando voltar a ser menino. Como assim? Deixa eu usar um menino na Bíblia para você não ficar meio chateado de eu te comparar com uma menina. Vamos falar então de Ismael. Vamos falar de Ismael. Porque Ismael era filho de Abraão com Agar. Durante muito tempo da vida dele era só ele. Todo o tempo de Abraão era para ele, o abraço de Abraão era dele, o cuidado de Abraão era dele, até que Deus cumpriu uma promessa que havia feito a Abraão, de fazer Sara gerar um filho. Em Gênesis 21, em Gênesis 17, Abraão já estava orando por Ismael, Deus fazendo promessa para Ismael, era só Abraão e Ismael. E agora, em Gênesis 21, aparece outra pessoa, nasceu Isaque. E quando nasceu Isaque, agora todo o tempo de Abraão é para Isaque, todo o cuidado de Abraão é para Isaque, todo o pensamento de Abraão é para Isaque, todo o tempo de Abraão é para Isaque. Você sabe disso. Chega um momento em que Abraão ainda vai pegar um odre com água, um punhado de pão, vai entregar na mão de Agar, vai pegar Ismael, vai colocar do lado dela e vai dizer assim, vão embora. Meu Deus! A gente só fala de Agar e de Abraão, mas imagina Ismael. Porque até antes de Isaque nascer, o pai, quem sabe, prometia tudo para ele. Quem sabe Ismael sonhava. Não, porque meu pai falou isso, meu pai falou aquilo outro, meu pai. Eu creio que quando Ismael falava de Abraão, ele falava pai. Por quê? Porque era o grande homem Abraão. Abraão era um homem de respeito, Abraão havia prosperado, Abraão era um grande líder. Só que chega um momento que aquilo tudo desmorona. Por quê? Porque o pai vai dizer para ele assim, vocês vão embora. E Ismael é só um menino. Que culpa ele tem? Nenhuma. Vai fazer o que com os sonhos agora? E os sonhos dele? E tudo aquilo que ele ficou projetando, imaginando como seria o futuro dele, ele faz o que com isso agora? Se o pai pegou um pouquinho de água, um odre com água, um punhado de pão, entregou na mão dele, pegou ele e disse assim, vamos embora daqui. E agora? Faz o que com os sonhos? Joga fora. Olha o que a vida fez com Ismael, gente. De acordo com o texto, Agar e Ismael, Agar vai andar errante pelo deserto de Berseba. Ismael naquele dia acordou dentro da tenda do pai, e no meio do dia ele está no deserto, sem direção para seguir. Olha o que a vida fez com ele. Está achando que a vida só maltratou você? Aí a mãe dele, quando acabou o odre aqui da água, a mãe dele pegou ele, colocou debaixo de uma árvore, foi para longe e disse assim, que não veja eu morrer o menino. O pai mandou embora de casa e a mãe abandonou embaixo de uma árvore. Olha o que a vida fez com Ismael, gente. E aí, se fosse você no lugar de Ismael, faria o quê? Se revoltaria, diria, Deus não existe. Mentiram para mim, Deus não existe não. Mas não foi isso que Ismael fez. O que Ismael fez? Ismael orou. Porque naquele momento Deus mandou um anjo lá no deserto e falou assim para Agar, que tens Agar? Ergue-te e levanta o moço, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar em que ele está. Olha isso, Deus ouviu a voz do menino. O que é isso? É o menino que foi mandado embora pelo pai, abandonado debaixo da árvore pela mãe, mas ainda acreditava no Deus que realiza sonhos. Eu vou repetir, ainda acreditava no Deus que realiza sonhos. Ismael, quando o menino ainda sonhava, mesmo a vida tendo feito o que fez com ele, a vida maltratou ele aqui no começo do capítulo 21, mas ele continuou sonhando e acreditando. O que é isso, apóstolo? O que a vida fez com Ismael não fez Ismael deixar de acreditar na vida.
Eu vou repetir: o que a vida fez com Ismael não fez Ismael deixar de acreditar na vida que Deus tinha para ele. O que a vida fez com essa menina não fez essa menina deixar de acreditar em Deus. Eu não sei o que a vida fez com você, mas eu sei de uma coisa: você pode continuar sonhando e acreditando em Deus. Tem homem aqui que precisa voltar a ser aquele menino que sonhava. Quando era só um sonho era mais fácil, né? Quando era só o sonho de crescer e dar certo na vida, você lembra como é que você ficava? Você via um carro passar na rua, você dizia: um dia eu vou ter um desse. Um dia eu vou ter um desse. Você ficava projetando na sua cabeça. Você via alguém com o uniforme de uma empresa, você dizia: um dia eu vou trabalhar ali. Você via, passava em frente a uma casa, você dizia: um dia eu vou ter uma casa. Você viu uma família assim, né, um pai, coisa que quem sabe você não teve, indo buscar os seus colegas na escola. Você pensava assim: quando eu tiver uma família, eu vou trazer o meu filho na escola, eu vou levar o meu filho de volta para casa. Teve um dia que eu estava lá em São João de Meriti, Rio de Janeiro. Eu parei para abastecer, veio um garotinho muito novinho, para vender doce. Ele bateu assim no vidro. Ele falou assim: se eu compro o doce, eu comprei o doce a ele. Ele falou assim: ó, um dia eu vou ter um carro igual a esse. Eu chamei ele, orei com ele, falei: você vai ter um ainda melhor do que esse, você vai ser um grande homem de Deus. Mas olha o garotinho sonhando, ó. Olha o que a vida fez com ele. Colocou ele no Rio de Janeiro com um pacote de bala na mão vendendo. Olha o que a vida fez com aquele garoto. Mas olha o garoto ainda sonhando, apesar daquilo que a vida fez com ele. Eu não sei o que a vida fez com você, mas continue sonhando, porque Deus não rabiscou, Deus escreveu uma história para você. Ei, continua acreditando, porque Deus não jogou o projeto fora, Deus não desistiu da promessa, Deus não anulou o que preparou para você, porque a vida decidiu te arrebentar no meio da história. A vida pode ter se levantado para te destruir no meio, mas não te destruiu. Agora entenda aqui: não deixa destruir teu sonho também não. Continue sonhando, continue acreditando. Você não está sozinho, tem um Deus que te guarda. Volta a ser o menino que sonhava, volta a ser a menina que acreditava, porque essa menina aqui continua acreditando. Eu não sei quantas roupas com lepra ela tem para lavar naquele dia. Eu não sei como está o lençol da cama de Naamã que ela vai ter que lavar naquele dia. Quem sabe suja sangue. Eu não sei como tratavam ela ali dentro. Mas quando ela abriu a boca, ela me fez entender que eu preciso ser mais crente do que eu sou. Quando ela abriu a boca, ela me fez entender que a minha fé é pequena. Quando ela abriu a boca, ela me fez entender que eu preciso ser melhor do que eu tenho sido, porque eu não sei o que eu faria no lugar dela. Não vem dizer: que se eu tivesse no lugar dela eu ia... para aí. Olhar para o lado e não ver nenhum rosto conhecido seu, não chegar ninguém para te socorrer, ninguém se colocar na frente do inimigo para te ajudar, ninguém montar um plano para te resgatar, ninguém aparentemente se preocupar, e você se vê uma menina com a sua vida praticamente ceifada, escravizada em uma terra distante, cuidando das roupas de um leproso. Ela abre a boca e diz: quem dera se ele estivesse diante do profeta que está em Samaria. A vida fez de tudo com ela para ela não acreditar mais em Deus, mas a fé que essa menina tinha em Deus era tão grande, que não importa o que a vida fez com ela, a fé dela era maior do que a dor que a vida causou.
A sua fé tem que ser maior do que essa dor que você está sentindo aí. A sua fé tem que ser maior do que esse problema que você está atravessando aí. A sua fé tem que ser maior do que essa perseguição. A sua fé tem que ser maior do que essa enfermidade. A sua fé tem que ser maior do que esse problema dentro da tua casa. A sua fé tem que ser maior do que esse vício. A sua fé tem que ser maior do que esse desemprego que bateu na tua porta no começo do ano. A sua fé tem que ser maior do que isso aí. A fé dela é maior. Quem dera, se ele tivesse lá. A mulher ouviu isso. E agora o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando Naamã chega a casa, a mulher diz assim: olha, senta aqui que eu preciso te dizer uma coisa. O que foi? A menina que você trouxe de Israel. Eu fico imaginando como que essa mulher foi dar notícia para Naamã. Quem sabe ela olhou e falou assim: ó, eu não consigo entender essa menina. Eu não consigo entender essa menina. Porque você tirou ela da família dela, tirou ela da casa dela, das terras dela. Ninguém que é dela se levantou para defendê-la. Você trouxe ela para dentro da minha casa. Ela é nossa escrava. Ela está aqui só para cumprir ordens. E quando ela abriu a boca, eu pensei que ela ia xingar você, falar alguma coisa. Ela disse assim: existe um Deus. Existe um Deus que pode arrancar essa lepra. Existe um Deus que pode transformar a vida dele. Ai, 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 ai. Isso é bonito demais. Existe um Deus que pode limpar a pele dele. Existe um Deus que pode transformar essa situação. Existe um Deus que pode abençoar essa casa. Naamã parou e também ouviu. Por que essa mulher parou para ouvir? Por que Naamã parou para ouvir? Porque aquilo ali era inesperado. Era inesperado. O que ela falou chamou tanto a atenção desses dois, que eles tiveram que parar para ouvir. Porque, gente, eu creio que eles esperavam que saísse qualquer coisa da boca dela, mas não uma coisa dessa. Eu gosto disso. E eu gosto de Naamã. Pergunta para mim por quê? Porque Naamã acreditou. Você não viu não, que está aí na Bíblia que Naamã acreditou? Está aí, ó, diante dos nossos olhos, que Naamã acreditou. Está entendendo por que Naamã era diferente? Agora, imagina comigo a seguinte cena: a vida te maltratando, um familiar seu passando por um problema, e você chegar até ele e disser assim: olha, Deus pode transformar a tua vida. O que o familiar seu vai olhar para você e vai dizer: ué, se Deus pode transformar a minha, por que não transforma a sua? Imagina seu colega de trabalho, a vida te maltratando. Pensa, se fosse o caso, a vida te maltratando, te batendo. Aí você ouve o seu colega de trabalho falar que está passando por um problema. Aí você chega para ele e diz: mas Deus pode te dar vitória. Teu colega de trabalho olharia para você e perguntaria o quê? Mas peraí, o teu Deus pode me dar a vitória? Então por que você está desse jeito? Naamã, naquele momento, poderia olhar para ela e dizer assim: como é que é? O Deus do teu povo pode me curar? Se o Deus do meu povo, do teu povo pode me curar, por que Ele está permitindo você viver essa vida? Por que Ele não livrou você de mim? Por que você é escrava dentro da minha casa? Mas Naamã acreditou. Pergunta para mim, por quê? Porque Naamã viu algo diferente naquela menina. Tem gente que fala por falar, mas tem gente que fala com um olhar diferente, com um brilho diferente, com a entonação de voz diferente, com uma certeza diferente. Aquela menina tinha tanta certeza do que ela falava, que ela conseguiu convencer um general a correr para Samaria, porque lá tinha um Deus que poderia transformar a vida dele. Eu estou profetizando que a partir de hoje, quando você abrir a tua boca, as pessoas vão ver certeza em você. Você vai falar com tanta certeza e com tanta convicção, que quem ouvir você falar não vai duvidar. Está comigo aqui para dar glória a Deus?
Naamã se viu naquela menina, gente. Naamã se viu naquela menina. Como assim? Por isso que eu comecei falando aquilo que todo mundo fala. Que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Naamã se viu naquela menina. Como assim? É porque Naamã, ele era alguém que tinha tudo para desistir, mas ele não desistia. E agora tem dentro da casa dele alguém que tem tudo para desistir, mas também não desistiu. E a gente sabe o que aconteceu. Ele foi até o rei dele, pediu cartas que levasse até o rei de Samaria. O rei, quando leu as cartas, rasgou as vestes. O profeta Eliseu ficou sabendo, disse: manda esse homem vir aqui, e saberás que ainda tem profeta em Samaria. Oh meu Deus, deixa eu te dizer uma coisa. Não era só em Samaria que tinha profeta, não. Lá na casa do general da Síria tinha uma profetisa também. Você está entendendo ou não? Lá naquele lugar também tinha uma profetisa. Então vamos lá, tem profeta aqui nessa casa, mas lá onde você trabalha vai ter um profeta também, não vai? Lá na tua casa vai ter uma profetisa também, não vai? Lá no meio da tua parentela vai ter um profeta também, não vai? Aqui tem profeta, mas na tua casa também vai ter. Aqui tem profeta, mas no seu trabalho também vai ter. Se é verdade isso, adore a Deus direito. Fica de pé para a gente terminar. Levanta aí. O que a vida fez com essa menina? Maltratou ela. Mas o que a vida fez com ela não fez ela deixar de acreditar no Deus que pode transformar vidas. Eu não sei o que a vida fez com você, mas eu sei que essa menina não deixou de acreditar. Eu sei que Ismael, quando orou debaixo da árvore, também não deixou de acreditar. Era um menino que acreditava. Ismael era um menino que acreditava. Essa menina era uma menina que acreditava. E nessa manhã de domingo, para essa semana toda, a gente precisa ser o menino que volta a sonhar, a menina que volta a acreditar. Lembra qual era o teu sonho de menino? Você está vivendo o teu sonho de menino. Se você tivesse a oportunidade de conversar com você, sabe aquele filme De Volta ao Futuro? Se você tivesse a oportunidade de entrar em uma nave e ir lá no passado para conversar com o menino de 10 anos que você foi, o que você diria para ele? Agora vamos pensar o contrário. Se o menino de 10 anos lá de trás tivesse a oportunidade de viajar para o hoje e olhasse para você, ele sentiria orgulho ou vergonha? Se o Paulo, que eu fui com 10 anos de idade, parasse na minha frente hoje e olhasse para mim, o que ele diria para mim? Será que ele diria assim para mim: cara, o que você fez com a gente? Ou será que ele diria assim: parabéns, você conseguiu? E aí? O menino que você foi ontem teria orgulho do adulto que você é hoje? A menina sonhava com uma família abençoada. A mulher já não consegue sonhar numa família restaurada. O menino sonhava que seria um grande homem. Quem sabe o homem já está com dificuldade de acreditar que consiga se levantar do chão. Mas nessa manhã Deus está nos chamando a voltar. Voltar a ser a menina que sonha, o menino que acredita e projeta. Por quê? Porque ele não jogou o projeto fora. Deus não jogou o projeto fora. Deus não desistiu de você. Vamos adorar a Ele, vamos.